Hello students, how are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou explicar para vocês, terceiro ano, a semana 5 do PACT volume 1. Let's go, vamos lá? O eixo temático serão recepção e produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variado em língua estrangeira. O tema é o conhecimento lexissistêmico, a habilidade identificar o assunto geral do discurso, assim como as articulações de sentidos feitos nele, para escolher o tempo verbal adequado ao contexto discursivo, quer seja passado simples ou present perfect. Os conteúdos relacionados: elaboração acerca de eventos ocorridos, de processos que se passaram no passado e afetam o presente ou permanecem no momento atual. A interdisciplinaridade, linguagem de suas tecnologias e ciências humanas e sociais. Vamos lá então. Leia o Grammar Chart a seguir e, de acordo com ele, responda o exercício. Aqui nós temos uma explicação pequenininha sobre Present Simple e Present Perfect. Eu vou explicar para vocês, mas eu vou colocar um vídeo também explicando para vocês também, ok? Past Simple. Para fazermos o Simple Past, né, colocar a frase no Simple Past, nós precisamos do sujeito mais o verbo com ed no final, né? A gente já viu isso já. O Past Simple, ele expressa um tempo determinado, que acabou no passado, findou no passado, tá? Terminou um tempo determinado. Aqui nós temos um exemplo. We lived in Japan from 1995 to 1998. Nós moramos no Japão de 1995 a 1998. Quer dizer, ele não mora mais lá, né? Nós não moramos mais lá. A gente morou lá de 1995 a 1998. Então, ficou no passado aquela ação de estar morando no Japão, né? Então, findou lá. Não existe mais. Eu não moro mais no Japão. Nós não moramos mais no Japão. No caso aqui eu vi, né? Refer to definite time. Então, refere a um tempo definido, tá? I saw the Eiffel Tower in 2007. Então, eu vi a Torre Eiffel em 2007, ok? Indicate series of finished actions. Indica o termo de ações, ok? First, he read the book and then he watched the movie. Primeiro ele leu o livro e então ele assistiu o filme, tá? Então, assim, é uma série de ações terminadas no passado. Primeiro ele leu o livro, first he read the book, and then he watched the movie, ok? No present perfect, nós usamos o sujeito, tá? Para construir minha frase. No present perfect eu preciso de um sujeito, um have ou has, tá? Que esse verbo aqui ele é irregular. Então, na terceira pessoa vai ser has. Então, eu vou usar o have ou has mais o verbo com ed. Então, ó, no passado simples, eu vou usar o verbo com ed. No present perfect, eu tenho o sujeito mais o have ou has mais o verbo com ed. Então, a estrutura frasal fica assim. Describe when you finish time, tá? Descreve um tempo determinado. Ó, I've worked as a teacher since 2011. Eu trabalho como professora desde 2011. Então, assim, eu iniciei em 2011 e estou até hoje trabalhando, tá? Então, assim, é um tempo indeterminado. Refer to indefinite time, tá? Refere a um tempo indefinido. I have seen the Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel. Não fala quando que foi que eu vi ela, tá? Então, é um tempo indeterminado. Express experience or result. Expressa a experiência ou resultado. She has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu este filme 3 vezes. Não falou quando, tá? Então, assim, essa aqui é a diferença de um para o outro, ok? São as diferenças. E aqui vocês vão fazer o exercício. Fill in the blanks with the simple past or the present perfect of the verb in parentheses. Então, vocês vão colocar aqui, né, preencher as lacunas com o passado simples ou o present perfect, ok? Ó, vamos lá então. Tom, do you like to surf the internet? Of course, I do. I've had my internet connection since 1999. Então, tá vendo aqui, ó, eu estou conectada à minha internet desde 1999. Tá? Então, colocou aqui um have, que é desde
não terminou, ele ainda usa, né? And I love it. Eu amo isto. Aí vocês vão ler o texto, a couple of months ago. Para fazer isso, vamos fazer uma traduçãozinha de leve, né? Para poder preencher. I vai ser I both ou I have both, ok? Aí você tem que observar, se o verbo é regular, eu acrescento o ED. Se não for regular, eu tenho que fazer o que com ele? Mudar ele, né? Olhar. Então, by é um verbo irregular. Então, não é... Aí vai ser both, né? No passado. E também no present perfect, se eu for seguir com o have, ok? A new computer with lots of memory and speed. In the last month, I do a better service provided. Now I can't surf much faster. Tom, what kind of things do you search for? Lots of things. To learn about the stock market and with the web. I can start to learn last week. Make my first investment in the stock market. Do you ever buy products online? Sometimes I do. Last month, eu vou ver que vai colocar aqui também, né? A great website where I can download music for 1990. So far, I about 100 songs. And E eles vão seguir fazendo o texto, ok, pessoal? Essa aqui, tá. E nós temos o número 2. Leia a seguir a comparação sobre o esquecimento entre estudo com teste e estudo com releitura de material a seguir. Depois explica o gráfico apresentado. Comparação do esquecimento de acordo com as técnicas de estudo. Quando você se esforça para se lembrar de um conceito, definição, tecnologia ou qualquer outra coisa que estiver estudando, a simples prática de usar toda aquela energia para recordar o que você estudou já faz com que o item estudado seja melhor memorizado do que se você somente relesse o conteúdo. A dica, então, é que você faça exercícios tentando ao máximo extrair da memória a resposta certa. Quando você apenas procura ler e copiar uma informação, a chance de lembrar dela posteriormente é menor do que se você ativamente fizesse uma forcinha para se lembrar e conseguisse. A figura ao lado reflete o efeito de teste, quando os participantes leram uma vez e releram uma segunda vez o conteúdo. Eles se lembraram menos do que estudaram, quando comparados ao grupo de que leu o conteúdo uma vez e estudou a segunda por meio de teste. Observe também como a recordação do material estudado com o uso de teste é mais alta 2 dias depois de terem lido o material e muito mais uma semana depois. Isso demonstra o quanto que o uso de testes como prática de aprendizado promove melhor a memorização do que a releitura de conteúdos. E aí, vai começar a usar esse teste na hora de estudar? Aqui nós temos um gráfico explicando, ok? 3. Vamos fazer a prática de recordação. Coloque os verbos abaixo no tempo verbal apropriado. Simple Past ou Present Perfect, ok? Então, vocês vão fazer a mesma atividade aqui, ó, que vocês fizeram aqui, eles vão colocar. Observar o verbo e vão colocar aqui, ok? A conjugação certa, se é Simple Past ou Present Perfect. Eu vou pôr um videozinho explicando para vocês mais sobre isso, ok? Bye, bye, fiquem bem, pessoal.